vai levar vocês de volta a Roma. Nós vamos até a capital romana conhecer um pouco mais dos monumentos históricos, das construções do Império Romano. E vamos também conhecer um pouco mais da culinária romana, dos pratos típicos que são executados, são feitos ali na cidade. Tem algumas receitas muito bacanas ali, né? O espaguete alla carbonara é uma delas, uma receita bacana, um comfort food, uma receita que lembra trattoria, lembra almoço domingo, lembra cantina, criança adora, tem ovo, tem bacon, no Brasil se usa bacon, lá a gordura é um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês. Tem também o espaguete alla matriciana, que é feito também com essa gordura um pouquinho diferente, não com bacon, mas no Brasil se faz com bacon e fica muito gostoso também. Tem ali a pizza alla romana, que eu já mostrei para vocês num outro preparo, tem a porchetta alla romana, ou seja, coisas típicas da capital italiana. Hoje eu vou preparar para vocês um espaguete alla carbonara, uma receita clássica, uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer, uma receita que eu trouxe aqui um bacon especial para mostrar para vocês. Vocês não precisam fazer com ele, é porque eu tenho esse bacon comigo. Vocês podem fazer com o bacon tradicional que a gente encontra aqui no Brasil. É uma receita que, bem executada, gera um molho muito cremoso, fica um creme de ovos, não é ovo frito, não é o ovo em pedacinho, não. O ovo fica cremoso, fica uma coisa muito gostosa, muito bacana, e eu vou dar todas as dicas para vocês fazerem essa receita em casa. O outro preparo é inspirado também num clássico romano. Os romanos comem muito alcachofras, na época da alcachofra. Entre os pratos preparados estão os carciofi alla romana, ou as alcachofras à moda romana. O que é isso? Eles pegam a alcachofra, cortam ela direitinho e preparam com hortelã, com salsinha, com alho, pimenta, um pouco de sal, azeite de oliva, cozinham isso numa mistura de água e vinho, é muito gostoso. No Brasil não há tanto hábito de se comer alcachofra, nós temos alcachofra também. Em Roma, as alcachofras são as alcachofras muito grandes, é uma variedade chamada mâmula. Você tem aí um grande volume de pétalas, quando você corta, você tem aí realmente uma massa muito grande. No Brasil, as alcachofras são diferentes, olha aqui, ó. Eu tenho uma alcachofra brasileira para mostrar para vocês. Ela não tem aqui uma cúpula muito grande de pétalas. É muito bacana fazer ela recheada, tirar, limpar, tirar os cílios de dentro, rechear com carne, rechear com frango, com uma série de coisas. Ou então utilizar o fundo dela. A gente tira todas essas pétalas e faz o fundo, como eu deixei já um aqui para vocês. Olha, eu tirei um fundo aqui previamente, tá vendo? Fica essa plataformazinha aqui, olha só. Aqui a parte de baixo dela, aqui a parte de cima, eu tirei os cílios daqui. E isso eu posso cozinhar rapidamente e cobrir com um recheio de carne. E cobrir aqui com um preparo à base de carne, de frango, um preparo à base de presunto. Dá para fazer uma série de coisas, dá para fazer uma entradinha muito bacana. Mas eu vou fazer de modo um pouco diferente. Eu vou utilizar uma coisa que os brasileiros gostam muito. O brasileiro adora palmito. E olha aqui, ó, tem aqui uma pupunha in natura. Isso aqui é um palmito, tira de dentro ali da palmeira, né? E aqui a gente tem aquilo que depois de cozido e colocado na conserva, a gente compra em vidro no mercado. Aqui não, aqui está in natura. Então eu vou preparar para vocês esse palmito, essa pupunha, à moda romana, inspirado no preparo romano. Como eu vou fazer? Vou usar menta, vou usar salsa, vou usar alho, vou usar aqui um pouquinho de sal, pimenta do reino e vou colocar uma coisa tropical, um pouco de raspinha de limão para dar frescor. Vai ficar muito bacana, você vai aprender. Você pode usar isso como entrada para petiscar ou então pode ser uma guarnição para acompanhar uma carne, para acompanhar um peixe, fica muito bacana. Portanto, são as duas receitas do programa de hoje. E tem viagem no segundo bloco. Nós vamos até Roma andar um pouco pelo Coliseu, conhecer um pouco dessa história, desse grande anfiteatro romano, o maior anfiteatro construído pelos romanos, esse local que marcou ali a batalha, as lutas entre gladiadores, marcou o martírio de pessoas, marcou assim episódios de caça com animais, ou seja, foi um lugar muito violento. E os romanos iam lá para ver isso, purgar um pouco as tensões da vida naquele período, que era um período bastante difícil. Ali comiam pão, ganhavam pão, assistiam o espetáculo, era o chamado pão e circo. Então você vai ver um pouquinho disso hoje, conhecer um pouco a história da construção, vai ser bacana, vou olhar um pouco de história, arquitetura, a culinária romana. E eu vou começar trabalhando, nós vamos a Roma no segundo bloco, mas eu vou fazer já a minha pupunha à moda romana, inspirado na moda romana. Então eu vou usar esse pupunha à moda romana, mas tem um pouquinho de diferença. Vou levar ao forno, vou terminar na frigideira, é muito fácil. Vou mostrar depois um vinho para acompanhar esse preparo. Então, vamos fazer comigo? É muito fácil, a gente finaliza esse bloco preparando a pupunha e no segundo bloco tem a carbonara e tem também a viagem até Roma. Vamos trabalhar comigo? Que o programa está muito bacana. Não sai da sua poltrona, hein? Vamos lá. Para fazer a pupunha alla romana, você vai precisar de
Um bom pedaço de palmito pupunha fresco. Você vai precisar de meia xícara de hortelã picado, 1/4 de xícara de salsinha picada, 3 dentes de alho, raspas de meio limão, que pode ser siciliano ou limão verde. Você vai precisar para temperar de sal e pimenta do reino e abundante azeite de oliva. Enrole a pupunha numa folha de papel alumínio e leve ao forno 220 graus por cerca de 1 hora e 10, para poder amaciar o palmito. Retire a pupunha do forno e corte ao meio no sentido longitudinal. Paralelamente numa bowl, coloque a menta, a salsa, o alho, o sal, a pimenta do reino, as raspas de limão e o azeite de oliva. Emulsione para obter uma pasta, quase que um molho pedaçudo. Com auxílio de uma colher, espalhe essa mistura sobre a pupunha. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite de oliva e coloque os pedaços de palmito com a parte do tempero para baixo. Deixe frigir por cerca de 3 minutos em fogo médio. Essa fritura fará com que o alho e as ervas soltem seus perfumes no palmito, resultando num preparo muito saboroso. Retire as canoas de pupunha e acomode num prato. Corte meio limão, decore com uma folha de hortelã e sirva com meio limão para refrescar um pouco mais o preparo.